Nas ruas, alguns não têm dúvida. 21 vereadores são mais que o suficiente para representar a população de Uberlândia. Eu acho interessante, porque é mais fácil levar o sistema com o número necessário, né? Acho que vai reduzir uma folha de salário, né, que é daquele tamanho, que é mais gasto lá do que fora, no meu ponto de vista. É necessário mesmo, porque é muito vereador para pouco o tanto de habitantes que tem no Uberlândia, né? Eu acho que de 21 ainda está muito. Não tem necessidade de tanta gente lá, só ajudaria bastante a cidade, diminuiria o dinheiro que gastaria com eles lá. Com poucos vereadores que realmente interessassem pela nossa cidade, eu tenho certeza que Uberlândia continuaria sendo a grande cidade que ela é. Mas a Câmara Municipal pensa diferente. Quer manter as 27 cadeiras no Legislativo. O argumento foi dado pela Procuradoria da Casa a pedido da mesa diretora. Desde o fim do ano passado, tramitam a proposta de reduzir de 27 para 21 o número de vereadores para a próxima legislatura. Nesta semana, a proposta recebeu um parecer da assessoria jurídica pelo arquivamento do projeto. Nosso entendimento foi pela inconstitucionalidade. Inicialmente pela questão da iniciativa, que caberia a toda a mesa diretora, o que não foi feito, e no segundo momento, no que diz respeito à redução dos vereadores, até porque a própria Constituição ela impõe um limite de até 27. Então, considerando a questão da legalidade e o que dispõe a própria Constituição, o nosso entendimento é que não é ilegal a quantidade atual que temos, de 27, sob pena, caso ocorresse o contrário, ou seja, a diminuição dos vereadores, poderia acontecer o que compreendemos na violação do parágrafo único do artigo 1º da própria Constituição, no que diz respeito à questão da representatividade. A Constituição Federal estabelece um limite de componentes no Legislativo Municipal brasileiro. A quantidade é definida pelo tamanho da população. Uberlândia entra na faixa das cidades que têm entre 600 e 750 mil habitantes e poderia ter, no máximo, 27 vereadores, exatamente o que existe hoje na casa. Mas esse especialista em direito constitucional e eleitoral explica que não há uma quantidade mínima de parlamentares e reduzir esse número não fere a Constituição brasileira. Uberlândia, por exemplo, que hoje tem 27 vereadores. Se Uberlândia, através da sua lei orgânica municipal, reduzisse de 27 para 9, que é o número mínimo, nós diríamos que há um déficit de representatividade, porque seria um intervalo muito grande, uma distância muito grande entre os 27, que são o limite máximo, e aquilo estabelecido pela Constituição Federal. Agora, quando nós olhamos para uma redução de 27 para 21, nós não entramos neste déficit de representatividade, porque todos os munícipes seriam representados por estes 21 vereadores. Das 11 cidades do país que poderiam ter 27 vereadores, só 3 estão nesse limite. Uberlândia, Jaboatão dos Guararapes, que fica no Pernambuco, e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mas Ribeirão, que fica a 250 quilômetros de Uberlândia, já alterou a quantidade e, a partir do próximo ano, terá 22 cadeiras. É um número consciente, ponderado, equilibrado pelo tamanho do município. Existem muitos fardos financeiros que essa cidade carrega faz tempo, que a população carrega faz tempo, e a gente tem que ir aos poucos tirando esses fardos. Das outras cidades que têm entre 600 e 750 mil habitantes, todas têm menos de 27 parlamentares. Em São José dos Campos, São Paulo, são 22. Em Santo André, também São Paulo, 21. Ainda em São Paulo, na cidade de Osasco, são 21 parlamentares. Na cidade paulista de Sorocaba, são 20. Em Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, 25. Em Aracaju, a capital do Sergipe, tem 24 parlamentares. Feira de Santana, na Bahia, 21. E Cuiabá, a capital do Mato Grosso, são 25 parlamentares. Por trás dessa discussão jurídica sobre a quantidade de cadeiras aqui na Câmara Municipal estão as eleições municipais deste ano.
é que, desde o começo de 2020, os partidos já vêm se organizando para disputar as 27 cadeiras da casa, e não apenas 21. E os parlamentares que estão aqui também vão tentar a reeleição e sofrem pressões das lideranças partidárias para manter a quantidade de vagas e não aumentar a concorrência pelo Legislativo. O vice-presidente da Casa reconhece que a disputa eleitoral exerce influência sobre os parlamentares e compromete a decisão dos colegas. Todos os partidos já se prepararam para uma eleição de 27 vereadores, né? Cada partido ele pode formar uma chapa de até 1,5 vezes quantidade de vereadores, então cada partido pode ter até 41 candidatos. E, de acordo com essa quantidade, é o que vai dar margem para garantir algumas cadeiras. Reduzindo isso, muita gente terá que ser cortada, terá que ser reduzida, e eu não tenho dúvida que isso pode ser um problema para as lideranças partidárias. Mas essa matemática eleitoral custa caro. A redução de 6 cadeiras no Legislativo de Uberlândia poderia trazer uma economia de aproximadamente 5,5 milhões de reais por ano, só com salários de vereadores e assessores deles. Dinheiro suficiente para comprar uma nova máquina de hemodinâmica e todos os equipamentos necessários para a sala, igual a essa que foi montada no Hospital Municipal de Uberlândia em abril e realiza cerca de 250 procedimentos cardíacos por mês, como cateterismo e angioplastia. Mas, para isso, pelo menos 4 dos 6 vereadores que compõem a mesa diretora devem apresentar um novo projeto para reduzir a quantidade de vereadores. A decisão está nas mãos de Ronaldo Tanus, Antônio Carrijo, Leandro Neves, Pastor Átila Carvalho, Sérgio do Bom Preço e Sargento Edinaldo.